Técnicas de oratória, 5 passos para manifestações orais. Então nós trouxemos aqui 5 passos. É claro que aquilo que é mais importante para você poder se articular, para que você possa ter a liberdade de tomar as melhores decisões numa audiência trabalhista. A gente sabe que numa audiência tudo é muito dinâmico. Você sentou na mesa, você não tem a quem perguntar, é você, o seu cliente, o juiz, o advogado da parte contrária e a parte contrária ali presente. Qualquer outro ato que o advogado faz, se for uma petição inicial, ele pode pedir um auxílio, se for para a produção de um recurso, ele pede um auxílio, como ontem vocês me pediram. disponibiliza uma petição, um modelo de petição inicial. Então a gente disponibiliza e você tem ali um norte para que você possa chegar a concluir aquela petição inicial da melhor forma possível. Então você tem a liberdade e tempo para poder fazer isso. Na audiência trabalhista, tudo é muito dinâmico, tudo acontece na hora. Nós sabemos que um dos princípios que norteiam a audiência trabalhista é o princípio da oratória. É o princípio da oratória. Então, nós vamos ter que nos articular, vez ou outra. Você vai ter que se manifestar oralmente, vez ou outra. Então, muitas pessoas fogem da seara trabalhista, de atuar na seara trabalhista, exatamente porque tem receio de se manifestar. Há uma exigência grande de que o advogado ele possa se articular da melhor forma possível, que ele possa usar palavras polidas, que ele tenha um bom vocabulário, e isso, de certa forma, é necessário. Mas eu quero dizer para você, existem pontos que são muito importantes e que essa cobrança pessoal que o advogado, pelo simples fato, quando ele começou a sua faculdade, ele já pensa o seguinte, como eu falei naquele primeiro dia, você começa a faculdade e você pensa o seguinte, quando eu concluir, eu vou estar dando nó em pingo de éter, eu vou estar sabendo me manifestar e fazer tudo que tem na audiência. E quando você forma, que você cai no campo de batalha, você vê que não é bem assim, que existe uma caminhada. Ou você tem alguém para lhe dar um norte, ainda aqueles que fazem estágio, às vezes não têm a oportunidade de ter atuações e de aprender realmente como fazer na prática, como fazer uma manifestação, como fazer uma sustentação, e ele vai, na verdade, aprendendo ali aos trancos e barrancos. Piorou, quiçá, aquele que formou e foi direto para uma faculdade, para o campo de batalha, tá? Quando você cai na audiência é muito pior. Então veja bem, meus queridos, o que acontece? A nossa intenção aqui é que você possa aprender tudo aquilo. Deixa eu abrir a tela aqui, a outra tela, pronto. Então, tudo aquilo que é necessário para você ter uma boa atuação, tá? Então, nós fizemos a promessa de trazer 5 passos. E que 5 passos são esses para que eu tenha uma boa atuação numa manifestação oral, numa audiência? O primeiro passo que eu trago aqui para a gente, para nossa discussão, é o passo da naturalidade. Eu tenho certeza que quase ninguém fala isso para você. Quase ninguém falou, talvez ninguém falou isso para você. Porque para mim, por exemplo, não falaram. Foi fruto de pesquisa, de estudo, certo? Então, assim, o advogado ele precisa ser o mais natural possível. Uma das coisas que mais atrapalham o advogado é a falta de naturalidade, tá? É muito comum que uma pessoa que está começando a atuar em qualquer área, não só na advocacia, mas na nossa área, pior ainda, em alguma área de comunicação, ela se inspire em alguém, ela veja alguém como referência para ela. E por conta disso, ela tenta ser igual àquela pessoa, ela tenta fazer igual, ela tenta se manifestar, pronunciar a palavra da mesma forma, ela imposta a palavra como aquela pessoa que ela admira faz, tá? Eu acho que para quem está começando, às vezes isso pode te ajudar, mas o importante em qualquer projeto que você faça, que você tem que fazer uma articulação oral, é que você seja você mesmo, que você seja o mais natural possível, tá? É de extrema importância que você possa descobrir, que você possa buscar dentro de você quem é você. Quem é você? Porque assim, o fato de você precisar ter uma certa linguagem para falar,
você precisa conhecer um pouco ali do juridiquês, mas isso não é o mais importante. Você não vai usar a linguagem chula, mas você vai usar aquilo que você realmente já usa até nas suas petições. Eu lembro que quando eu comecei, eu acho que quase todo advogado faz isso, fica buscando palavras difíceis para poder colocar em suas petições. Mas quando você vai se manifestar, aquelas palavras, a não ser que seja corriqueira, que você use por muitas vezes. Do contrário, você não consegue se utilizar aquela palavra, até porque vai vir um nervosismo, vai vir um monte de coisa, e isso tira toda a sua naturalidade. Você precisa lembrar de uma coisa: pessoas gostam de ouvir pessoas, independente de quem seja, independente de quem está lá, seja diante de um desembargador, diante do juiz, é uma pessoa. E ele quer ouvir uma pessoa, não uma réplica de alguém. E quando você tenta ser réplica de alguém, isso atrapalha até na sua oratória. Você fica buscando palavras, você não sabe o que falar, você não sabe como falar, além de toda a atenção que o próprio ato de audiência ou mesmo de sustentação oral exige. O momento de apresentar suas razões finais, você está tão preocupado com que palavras que você vai usar, que isso te trava. Você perde sua naturalidade, você não faz o que tem que ser feito. A falta de naturalidade na nossa comunicação verbal e não verbal será percebida, e esse é o grande problema, tá? Quando nós não estamos agindo naturalmente, aquele que está te observando, por mais que ele esteja te ouvindo pela primeira vez, ele vai notar, tá? Eu não sei se vocês chegaram aqui através de um vídeo que eu gravei, eu falei no primeiro dia, um vídeo em que eu conto uma história de uma das audiências que eu passei. E eu estava em uma das maiores tensões. Então, quando eu estou performando, se você observar bem naquele vídeo, se você não viu, vai lá no nosso feed depois e dá uma observada, o vídeo que eu gravei. Você pode olhar que quando eu estou performando o juiz, eu falo de uma forma calma, de forma tranquila. E ali eu falo exatamente da forma que eu falo, o meu jeito de falar, com naturalidade. Como se eu estivesse numa roda de amigos, como eu estou falando com você aqui agora. Mas quando eu estou performando a mim mesmo naquela data, eu emito uma certa tensão, e aquela tensão, ela ocupa tanto a minha linguagem verbal como a não verbal, entende? Isso pode parecer não ter importância, mas tem muita importância, e nós precisamos nos conectar com essa necessidade, para que você seja o mais natural possível. Quando você está em uma audiência, quando você está fazendo uma sustentação oral, você precisa ser tão natural que você precisa imaginar o seguinte: é como se você estivesse diante de uma roda de amigos, se você estivesse na sua casa com parentes, pessoas que você conhece, que você já conversa corriqueiramente, que você fala naturalmente. Então é esse natural que você precisa ser, ainda que atuando em um momento de tensão, tá certo? Então, de fato, você, mesmo estando no exercício da profissão, não quer dizer que você precisa ser diferente, que você precisa atuar de forma diferente, que existe uma forma exata, e essa forma exata é da forma que fulano de tal faz. É da forma que o doutor fulano, famoso advogado, faz. Existe uma forma que é só sua. Ah, mas eu tenho sotaque, eu não posso fazer sustentação oral. Você pode fazer, mesmo com sotaque. Ah, mas nem sempre eu tenho uma linguagem polida, eu me esforço, mas eu não tenho um vocabulário. Você, claro, vai tentar melhorar o seu vocabulário, mas você pode fazer a sustentação oral. Você precisa, na verdade, ter em mente que o seu cliente, ele te contratou e ele precisa do bem da vida. E qual é o bem da vida que ele quer? Ele quer dinheiro. Ele quer ganhar a causa. O cliente, ele chega num dia no seu escritório, ele te dá o documento, ele assina a procuração, no outro dia ele já está perguntando: e aí, doutor, já deu entrada? Deu entrada, ele já diz: e aí, doutor, quando é que a gente vai ver dinheiro? O que ele quer? O bem da vida. E ele está confiando em você. Então você não pode deixar de fazer o que tem que ser feito simplesmente porque você tem receio, porque você tem medo, porque você acha que não consegue, porque você tem sotaque, que, mesmo você tendo estudado isso, talvez não seja para você. É claro que é. E agora nós passamos para o nosso segundo passo. Qual é o segundo passo? É você trabalhar a autoridade. Primeiro você trabalha a sua naturalidade. Você precisa ser natural. Depois você trabalha a sua autoridade, tá? E como é que eu consigo trabalhar a minha autoridade? Porque a autoridade, ela vai te dar margem para que você possa atuar e as pessoas possam perceber isso e possam te dar também, claro, crédito.
com a sua autoridade, tá? Então, o conhecimento é um dos pontos que ele vai te trazer, ele vai te dar a autoridade. E que conhecimento é esse? Você precisa conhecer dos fatos do processo. Você precisa, é por isso que a gente diz, quando você vai fazer uma audiência ou quando você vai fazer uma sustentação oral, você precisa conhecer o processo do início ao fim. Você precisa conhecer quais são as provas que foram juntadas nos autos. Você precisa saber de quem é o ônus da prova quando você vai fazer a audiência. Porque você tem que estar munido de toda a ferramenta que possa trazer o êxito da causa. Então, quando você tem conhecimento do processo, qual é o motivo da ação? É pejotização. Pronto, eu sei o que é pejotização. Eu preciso chegar lá sabendo quais são as perguntas que eu preciso fazer para que a pejotização fique caracterizada. Lembrando que a prova ela é produzida para convencer alguém. E esse alguém que precisa ser convencido não sou eu. Eu já estou convencido a partir do momento que o cliente me contrata. Então agora eu preciso pegar e me munir das provas e convencer quem? O juiz. A prova ela vai ser direcionada ao juiz. Só que é o seguinte, existe uma forma de se fazer isso. E para você fazer isso, você também precisa de autoridade, você precisa de conhecimento, você precisa conhecer o processo, sabe? Você precisa conhecer os pontos controversos, tá? Com uma análise antecipada, você estará preparado e cheio de autoridade para realizar a sua audiência, ou mesmo fazer uma sustentação oral. Por vezes, na sustentação oral, é suscitado algum ponto por algum desembargador ou advogado. Às vezes, você está lá fazendo a sustentação oral e aí algum dos desembargadores, seja o relator, seja o presidente da sessão, ou seja os demais que vão estar ali na sessão de julgamento, eles fazem o levantamento de algum ponto. Quer um exemplo? Eu fui fazer uma sustentação oral uma vez, e essa eu fui mais no intuito mesmo de aprender. Um amigo meu, era um processo dele, pediu para eu ir fazer, então eu estudei o processo e, na verdade, se tratava de um recurso. Ele estava pela reclamada e ele tinha pago as custas, recursais e tal, tudo direitinho. Só que o comprovante que ele juntou, ele não estava legível. E o que acontece? Na hora da sustentação oral, ele me falou que estava tudo ok, eu já sabia que estava lá, ele me mostrou ponto a ponto ali, e aí eu fui. Quando chegou lá, que eu estou fazendo a sustentação oral, aí o juiz, um dos desembargadores, falaram que o recurso teria que ser julgado deserto, que ele não poderia ser conhecido porque faltava as custas processuais. Aí eu insisti, excelência, as custas estão nos autos. Aí ele foi lá, olhou, isso aqui, ele falou, olha só, não está legível, aqui não dá para ver nada. Aí o que faz? Quando você tem conhecimento, o que você faz? Aí eu peguei e pedi que ele pudesse adiar aquele ato, né? Que ele transformasse ali em ato, aquela sessão, tá? Em diligência, para que eu pudesse sustentar em um outro momento. E foi isso que foi feito. Então, foi juntado novamente, na verdade eu nem fui fazer a outra sustentação, foi o colega mesmo, mas houve uma nova oportunidade. Então, se você não olha o processo antes, se você não tem conhecimento disso, aquilo que foi suscitado na hora, você se assusta, você diz, não, mas como assim? Ainda mais que eu estava fazendo uma sustentação que não era de um processo meu, era de um processo de um colega. Então veja a importância de você conhecer e de você ter autoridade sobre aquele assunto para falar. Então você tem que saber qual é o tema que está sendo abordado, você tem que saber quais foram as provas produzidas e você tem que saber quais são os pontos que você vai precisar sustentar para tentar convencer, para reformar a decisão ou então para confirmar a decisão, é claro, se ela está de acordo com a sua tese na inicial. Beleza? Então, você partindo desse ponto, nós vamos agora para o terceiro passo. Nós vamos já para o terceiro passo. Então, o terceiro passo é a confiança, tá? A necessidade de domínio do corpo e da mente. Gente, isso aqui é algo que a faculdade de Direito ela não vai te dizer. E eu não estou falando nada por acaso, não. As maiores autoridades, quando fala de comunicação, seja no direito, seja no jornalismo, em qualquer área que exige a comunicação, é necessário que você tenha o domínio, o controle do corpo e da mente, porque no momento de pressão você pode ceder. E como eu disse, essa tensão na voz aparece, esse tremor nas pernas, e quando isso é percebido, a sua confiança aí não é mais a questão do outro, tá? Porque a autoridade, como eu falei no primeiro ponto, primeiro passo, quando você trabalha a autoridade,
O outro vê em você a autoridade. Eu vejo que você tem conhecimento no assunto, então você é uma autoridade. Quando eu falo de confiança, aí eu estou falando de mim. É algo que está intrinsecamente ligado a mim. E eu preciso ter domínio dessa confiança. Então, segundo as maiores autoridades que eu já estudei, que eu já busquei, né, para eles o indivíduo, ele precisa se sentir, para que ele se sinta competente, capaz, confiante, ele precisa manter o domínio sobre o corpo em todas as situações sociais. O cara não pode ficar destrambelhado, estabanado. Às vezes, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma sustentação, e essa foi minha, e esse episódio foi muito engraçado, porque eu fui fazer, e quando a gente vai fazer sustentação oral, você tem ali a toga, você vai colocar, né? A toga não, desculpe, a beca. A toga quem usa é o desembargador. Então o advogado ele vai usar a beca. Então eu peguei a beca para poder colocar, um advogado pegou e tirou e jogou, que tinha sustentado antes de mim, jogou lá de qualquer jeito. Então quando eu peguei para poder colocar, eu lembro que no dia o PJE estava numa lentidão terrível, os desembargadores tudo conversando e reclamando, dizendo, poxa, o PJE hoje está terrível, está terrível. E quando eu fui colocar a toga, aí eu demorei, coloquei de um jeito, não consegui, coloquei de outro jeito, e aí o presidente da sessão já falou assim, doutor, com a palavra para fazer a sustentação oral. E aí tá eu ainda tentando colocar. E aí, para piorar, um dos desembargadores falou assim, doutor, hoje você tá mais lento do que o PJE. Aí quando falou isso, todo mundo caiu na risada, né? Tudo bem, a galera riu ali e tal, mas eu estava nervoso, piorou a minha situação, fiquei mais nervoso ainda. Aí tenta colocar, aí eu consegui, foi lá os trancos e barrancos, gaguejando ali naquele momento, mas enfim, passou. Mas são situações que acontecem por quê? Falta de domínio do corpo e da mente. Então é o seguinte, existem 2 pontos a serem observados no quesito confiança. Você precisa monitorar sempre o seu corpo para que se sinta com domínio e se mostre competente também e confiante, tá? Esse domínio deve ser percebido pelos outros. Por quê? Se o primeiro não acontece, se você não consegue sentir confiança em você mesmo, quando você chega numa audiência que você está lá pronto para se manifestar, para falar, essa falta de confiança ela vai ser também percebida. Então você precisa primeiramente trabalhar em você. Você precisa primeiramente trabalhar em você para que essa confiança, é claro, ela seja também percebida pelos outros. O medo de falar em público é um dos pontos que vai de encontro com a confiança, totalmente. E esse medo de falar em público paralisa o advogado. Mas vamos lá, de onde vem esse medo? De onde vem esse medo? Esse medo ele vem da falta de confiança. A falta de confiança é que traz o medo. Veja bem, mas de tudo, o medo não é ruim, porque o medo é um mecanismo natural do nosso corpo, da nossa mente, né, que nos prepara para um risco iminente. Então vamos imaginar, eu trago uma situação hipotética aqui. Imagine que você está perdido em uma mata, quando de repente você se depara com uma onça faminta. Neste momento, antes que você comece a fugir, antes de você correr da onça, vai acontecer algo antecipado a essa corrida. Porque o seu corpo ele vai se preparar exatamente por conta do medo. Então, quando você sente medo de uma situação, isso pode não parecer importante, mas viu, gente? É muito importante você ter consciência disso. Quando você se sente numa situação de perigo, o que vai acontecer? O seu corpo vai despejar em você uma descarga de adrenalina. E aí o que acontece? Essa descarga de adrenalina aumenta a pressão sanguínea, o seu sangue esquenta, começa a correr mais rápido no corpo e as suas pernas, seus músculos, eles ficam enrijecidos. Por quê? Você naquele momento você está preparado para fugir. Então o seu corpo, por conta do medo, ele já te prepara para a situação de emergência, para que você possa fugir daquela situação. Certo? Então, olha o que acontece. O medo lhe dá essa descarga de adrenalina para que você possa se movimentar depressa, que você fuja daquela situação, certo? Enquanto isso, a adrenalina vai sendo metabolizada no seu corpo, vai distribuindo no seu corpo, tá? Para que você saia quando você foge daquela situação de perigo, aí descarrega, certo?
Entretanto, veja bem, no quesito falar em público, tá? Existem estudos que dizem que falar em público é o maior medo, o segundo maior medo, depois do medo da morte das pessoas. Então, com uma audiência, uma sustentação oral, ou mesmo em um atendimento reservado com o juiz, você reservou uma hora com o juiz lá, o advogado tem essa descarga de adrenalina. Na hora da audiência, você tem uma descarga de adrenalina, uma pressão. Exatamente porque você está com medo. Você está com medo porque o medo do desconhecido, medo se você vai dar conta, você não sabe se você dá conta, se você realmente tem a capacidade de se articular diante das situações adversas que podem acontecer na hora da audiência. Veja o que acontece. Então você tem essa descarga. Agora, qual é a grande diferença? Porque quando você tem um perigo qualquer, se você está num local, você tem um perigo de uma queda de um lugar alto e você tem aquela descarga de adrenalina, tem medo de altura e tal, então você vai fugir rápido dali e concluir. E qual é o problema do advogado? É exatamente porque o advogado ele não pode fugir. Você não pode fugir. Você está numa descarga de adrenalina terrível e você não pode fugir. Você precisa trabalhar essa confiança. Você precisa aprender a lidar com o medo. Você precisa lidar com essa situação adversa. Aprender a lidar com o desconhecido. Sabe? E é uma das coisas que nós também ensinamos quando nós falamos exatamente sobre sustentação oral, sobre manifestação. Nós batemos muito lá no nosso método, Audiência Trabalhista Pro. Para quê? Para que você possa estar munido na hora que você necessitar. Munido de ferramentas que possam lhe dar as saídas necessárias. Tá? É claro que numa audiência você não pode saber exatamente tudo que vai acontecer. Mas se você se preparar, se você segue um passo a passo, eu posso dizer para você, você vai minimizar o máximo de risco. Os erros que podem ser cometidos vão ser mínimos, talvez nenhum. Se você se prepara, se você sabe o passo a passo, se você segue ali, arrisca o que é ensinado. Tá? Então você precisa disso porque, de fato, tudo que é novo nos causa medo, nos causa insegurança. É muito comum, todo ser humano é assim, quando nós não conhecemos algo, nós sentimos medo, nós sentimos insegurança. E exatamente por essa questão de que a audiência, você pode encontrar lá situações adversas das quais você imagina, será que eu vou ter jogo de cintura para sair? Então isso lhe causa medo, em alguns pavor. E aí você trava, você não consegue desenvolver aquilo que tem que ser feito, entende? Então, você precisa entender como que eu posso combater o medo para que eu possa ter confiança. A melhor forma de combater o medo é fazer o que tem que ser feito. Buscar os melhores caminhos para fazer cada vez melhor e em alta performance. E então o medo passará a ser somente motivo de risos cada vez que você, em determinadas situações forem lembradas. Então, assim, sempre que você, depois que você passa determinadas situações, por exemplo, hoje, às vezes eu paro para rir de cada situação que eu passei no começo da minha caminhada. Mas quando essa situação acontece, é momento de pavor, é momento de medo, momento de vergonha. E ninguém quer passar por isso. Mas depois que você vence, tudo isso muda. Nos atos de atuação de advogado, em especial nessa questão de manifestação oral, é necessário saber qual o caminho a seguir na prática. Então você precisa estudar, aprender e aplicar, até que isso se torne comum. Estudar, aprender, aplicar. Estudar, aprender, aplicar. E logo, logo, você está tranquilo. Aí talvez você me pergunte assim, o medo, a gente consegue eliminar, zerar e não sentir mais medo? Vamos dizer o seguinte, eu não diria zerar o medo, mas também não diria que você vai ter medo. Porque assim, aquele friozinho na barriga, aquela tensãozinha antes de começar a audiência, por mais que você tenha experiência, eu digo isso não só por mim, mas de colegas advogados que já têm muito mais tempo até do que eu, que já atuam muito tempo, continua sentindo friozinho na barriga, porque às vezes você não sabe se você vai encontrar lá, por exemplo, um colega que está atuando do outro lado, que ele seja tecnicamente melhor, processualmente, ou mesmo no direito material, ou que ele seja um atuante, um especialista em audiência. Então, tudo aquilo que talvez você não sabe, isso pode lhe dar ali uma certa
tensãozinha, mas é muito diferente depois que você já sabe como lidar com essa situação. E isso acontece só até começar a audiência. Depois que começa a audiência, isso aí passa na hora. E você ali já sabe tudo que você tem que fazer, já sabe as ocorrências, o que vem, o que está se discutindo no processo e por aí vai. Entende? Então esse friozinho na barriga, ele vai continuar. Então você precisa trabalhar isso, tá? Trabalhe esse passo. O autoconhecimento. O autoconhecimento é o nosso quarto passo. E aguarde, porque o quinto passo, eu tenho certeza que é aquilo exatamente que você está esperando. E eu vou te falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você vai saber qual é o quinto passo. Tá bom? Então veja, todos nós, meus amigos, temos qualidades. Agora é muito comum que o ser humano, que nós tenhamos sempre que observar, nós observamos sempre muito quais são os nossos erros, aonde eu erro, aonde o outro erra. Então nós estamos olhando sempre para o erro e a gente esquece que todas as pessoas têm qualidades. Eu tenho qualidades, você tem qualidades. Agora sim, quando você olha para você, é importante você saber o seguinte: quais são as qualidades que eu tenho? Quais são as qualidades que estão em mim? Eu tenho uma boa voz, sabe? Isso não é soberba, isso não é bobagem, mas é você saber o que você tem de bom para que você possa usar quando necessário. Então vamos lá. Eu tenho uma boa voz? Eu tenho presença de espírito? O que é presença de espírito? É aquela pessoa que chega no lugar e ela é cativante. Presença de espírito, ela chega e já diz para que chegou. Todo mundo sabe que ela está ali, aquela pessoa está ali. Presença de espírito. Você tem o quê? Carisma. Você é uma pessoa carismática. Sabe? Aquela pessoa que fala com brilho no olhar, com um sorriso bonito e que as pessoas querem estar perto. Você tem raciocínio organizado, facilidade para fazer explanações, sejam longas ou curtas. Você tem bom vocabulário, você tem elegância no se posicionar, no falar. Você tem boa expressão corporal, sabe? Quando você fala, o seu corpo ele vai junto, entende? Você fala com emoção, você se envolve quando você fala sobre algo. As pessoas sentem o seu coração quando você está falando sobre algo. Então, você precisa olhar quais são essas qualidades. E aí, talvez você pense assim: eu não tenho nenhuma dessas qualidades que você falou para poder estar aqui. Eu acho impossível que isso aconteça, mas tem gente que é tão negativo que às vezes pensa: eu não tenho nenhuma dessas qualidades. Então, para mim, não dá nem para ser advogado, não dá para fazer nada. Eu posso dizer para você: você pode. Ah, eu sou tímido. Você pode, tá? Se eu posso garantir para você. Se eu pude chegar aqui, qualquer um de vocês pode. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode. Basta se empenhar, se dedicar e buscar o caminho certo, tá? Aí você tem que buscar o caminho certo. Algo também que é de muita importância com relação ao autoconhecimento é você conhecer sobre complexo, bloqueio do complexo da inferioridade. Tem gente que tem isso, e isso é uma das coisas que mais impede você falar em público. Uma das coisas que mais impede você, por exemplo, chegar diante de um juiz para poder arguir alguma coisa, para poder protestar, para poder dizer que não está de acordo, para poder fundamentar quais são os motivos que você não concorda com aquela decisão do juiz. Você faz com que você, se o juiz indefere uma pergunta, você já não quer nem mais perguntar, porque você acha que as outras vão ser indeferidas, então você está com vergonha de perguntar e ser indeferido. Deixa eu dizer uma coisa para você: o papel do advogado é pedir. Nós somos pedintes, certo? Pedir uma coisa, o juiz pede outra. Não deu, pede outra. Agora, claro, você não vai pedir uma coisa sem coerência. Se for incoerente, aí é falta de estudo. Falta de estudo e de aplicação. Então, você acaba desaprendendo. Então, você tem que procurar pedir aquilo que é coerente, claro, mas você precisa pedir. Nós somos pedintes, certo? A nossa profissão é pedir. O juiz vai decidir. Se ele decidiu negativamente, você vai pedir de repente a ele uma reconsideração. Negou de novo, vai para o segundo grau, vai pedir para o outro. Entendeu? Mas nós temos que pedir. Cara de pau, nós temos que ser cara de pau na hora de pedir. Então veja, por que o complexo de inferioridade é um dos pontos, é um dos bloqueios que vai te paralisar até na sua profissão? E sabe onde é que nasce isso? Muitas vezes é na sua casa. Isso aí nasceu na sua família.
Meu Deus, por que você está falando? Eu pensei que a gente ia falar só de direito. Pois é, mas existem questões que estão além do direito. Existem questões que estão relacionadas com a sua vida. E quando eu passei a estudar tudo isso que eu estou te passando, eu vi que tudo isso poderiam quebrar os bloqueios que eu já tinha. Tudo isso poderia mudar a minha atuação na advocacia, e foi o que eu fiz. Porque em outros tempos, em outros anos, eu jamais poderia estar falando para você aqui de forma clara, para que você pudesse entender, mesmo que diante de uma tela. Então, assim, você precisa buscar saber. E como é que esse bloqueio acontece? Sabe, quando você é criança, é muito comum os pais olharem para o filho quando estão conversando alguns adultos e o filho chega, que entra na conversa, os pais dizem assim: menino, cala a boca, isso aqui é conversa de adulto, isso aqui é conversa de gente grande. E toda vez que você está numa situação dessa, seu pai, sua mãe falava. Então você cresce com um complexo de inferioridade, achando que todo mundo está acima de você. Ainda mais quando você chega diante de uma autoridade, de um juiz. Então quando você chega numa sala de audiência, você chega lá pacato, você não sabe nem que você... Então eu chegava e eu falava baixinho, parecendo que estava miando. Eu lembro que um colega meu uma vez foi para uma das minhas primeiras audiências, aí ele brincou assim, né? Ele já falava alto, ele disse assim: doutor, um colega advogado aí educado, fala baixinho, né? E aí eu fiquei mais tímido ainda. Por que eu falava baixo? Porque complexo de inferioridade. Achava que, não, se eu falar aqui, o juiz vai me dar um chepe, o juiz vai mandar eu calar a boca se eu falar alguma besteira. Então, assim, você precisa trabalhar isso em você, né? Se isso aconteceu com você na sua infância, você precisa trabalhar de forma que você entenda o seguinte: você está como advogado, você tem autoridade para falar na audiência a hora que você entender que deve, claro, fazendo uso da palavra pela ordem e falando com o juiz o que você precisa, entende? Interferindo na hora que você precisa, protestando na hora que for necessário. Mas você tem que fazer, o seu trabalho é esse, é falar, não tem jeito. Tem pessoas que têm um trabalho manual, braçal, vai pegar peso, isso e aquilo, mas o nosso trabalho é falar. Então, assim, partindo desse pressuposto que o nosso trabalho é falar, tá? A gente vai entrar já no nosso quinto passo. Mas eu preciso dizer para você, partindo desse pressuposto, você precisa simplesmente saber como fazer isso e fazer, aplicar, fazer. Negou, faz de novo. Negou, faz de novo. Vai chegar o dia que isso fica muito tranquilo para você. Vai chegar o dia que você está fazendo isso de forma com uma desenvoltura totalmente diferente. Só que existem caminhos para você fazer isso. Você pode escolher caminhar sozinho, caminho mais difícil, e você pode escolher caminhar com quem já caminhou. Você pode escolher aprender com seus próprios erros, um dos piores, e você pode aprender com os erros do outro, com aquele que já passou, que já errou. Isso são decisões que fazem parte da nossa caminhada. Essas decisões, elas fazem parte da nossa caminhada, certo? Vamos para o nosso quinto passo. E o que é o quinto passo, Salvador? O que é o quinto passo que você disse que realmente era o que eu estava precisando? Vamos ver o que é o quinto passo, meus amigos. Vamos ver o que é o quinto passo. Então, assim, o quinto passo, meu amigo, na verdade, eu trago aqui a sustentação oral. Poderia ser também um ato de audiência, as razões finais, serve também. Então, vamos lá. Como não está aqui no contexto desse quinto passo, as razões finais, para não ficar muito extenso e ficar enfadonho para você, digamos que você está para fazer as razões finais. Você conheceu o processo todo, estudou o processo do início ao fim, você já sabe tudo ali que pode acontecer e você vai para a audiência. Então, as razões finais, como é que eu faço as razões finais? Primeira coisa, as razões finais não é para você fazer um resumo do processo. Sei lá, citar questões lá de trás, citar provas que foram produzidas lá atrás, outras coisas. As razões finais é para você citar questões que aconteceram na audiência e que podem ali deixar alguma dúvida para o magistrado. Então você vai fortalecer a sua tese com, de repente, aquela questão que ficou favorável à sua tese. Então você vai rebater e aproveitar para refutar aquilo que for contra a tese do outro.
Tá bom, então como é que eu começo as razões finais? Por exemplo, eu pensava assim, pô, como começar? Então assim, a forminha de bolo, quer começar a razão final? Você já começa o seguinte: chamo a atenção do juízo, tá? Vou te dar um spoiler aqui agora sobre redação jurídica. Não, embora seja muito comum a gente ver os colegas advogados dizerem, chamo a atenção do MM juízo, isso não é correto, tá bom? Aprendi no curso de redação jurídica, não é correto. Porque o juízo, você está falando da instituição, certo? Então você não vai falar do MM, porque MM é o quê? Meritíssimo juízo. Meritíssimo você usa para pessoa, tá? Então meritíssimo juiz, MM juiz. Só que quando você faz uma petição ou quando você faz uma manifestação nos autos, você não deve também fazer direcionada a uma pessoa, ao juiz, porque esse juiz pode mudar. Então o correto, tá? Segundo a redação jurídica, é que você faça direcionada ao juiz. Então você vai fazer: chamo a atenção do juízo para os seguintes pontos. E aí você vai. Ponto 1. A testemunha tal falou tal e tal e tal e tal coisa, o que comprova a tese do autor com relação a horas extras, pois foi dito na petição inicial que tal e foi confirmado aqui. Por exemplo. Aí você vai, ponto 2, porque se você separar fica mais fácil para você sustentar. Entende? Como o tempo é curto, são 10 minutos, você tem que ser objetivo e pontuar aquilo que realmente é necessário para não falar o que é desnecessário, porque, para dizer a verdade, deixa eu te falar aqui o que eu percebi em ano de advocacia. Os juízes não gostam, eles não fortalecem a questão da necessidade de razões finais. Por quê? Tem uma pauta extensa, né? Ele tem ali muitas audiências para fazer ainda, então ele quer adiantar. Então ele sempre pergunta, por isso que eles já perguntam de certa forma persuasiva. Razões finais reiterativas, doutores? Por quê? Para que você diga sim. Então, o advogado inexperiente ou que está com medo da audiência, com medo de se manifestar, ele vai dizer sim. Tudo bem, às vezes, você não tem que sustentar, foi uma audiência simples, não teve muita coisa, não, nem sempre você precisará. Mas quando você tem conhecimento do processo, você vai olhar ali, não, esse ponto aqui eu preciso esclarecer. Tem um documento ali nos autos que diz que o horário era tal, a parte diz que era outro horário. Então você vai fazer o link com o documento, dizer o número do documento, vai dizer o que foi que o preposto disse, que na verdade vai de encontro para que o juiz já teve razões finais que eu fiz, que na sentença o juiz simplesmente copiou e colou aquilo que eu coloquei nas razões finais para fundamentar a decisão. Entende? Então é importante você fazer, e a forma de você fazer é isso, a forminha de bolo é essa, não tem muito segredo, entende? Chama a atenção do MM juiz, ou do MM juiz, é o costume. Então chama a atenção do juízo para os seguintes pontos: ponto 1 tal, ponto 2 tal, ponto 3 tal. Pronto, pede deferimento. Beleza? Sustentação. Vamos para a sustentação oral agora. Não dá para falar sobre todos os pontos, protesto tudo, porque o nosso tempo é curto e eu não quero ser enfadonho para você, tá? Mas se tá valendo a pena, coloca para mim aí, hashtag tá valendo a pena, tá? Para eu saber. Então vamos lá, gente, ó. Sempre inicie cumprimentando. Então se você vai fazer uma sustentação oral, você normalmente tem que cumprimentar aqueles desembargadores que estão compondo aquela sessão de julgamento. Você vai cumprimentar o membro do Ministério Público, você vai cumprimentar os servidores e você vai cumprimentar os advogados ali presentes, desejando uma boa tarde. A forminha de bolo está aqui. Como vocês vão receber esse material, não vou nem ler, tá? Para ser sucinto. Então a forminha de bolo está aqui. Como é que você inicia a sustentação? Desse jeitinho aí, tá? Depois você pode fazer do seu jeito, mas o começo é sempre bom de ter uma forminha para ir se adaptando. Claro, necessariamente precisa ser assim? Não. Por exemplo, eu vejo colegas que eles vão cumprimentando um por um. Então, alguns colegas falam: excelentíssimo presidente, excelentíssimo relator, excelentíssimo desembargador fulano de tal, ainda fala o nome, entende? Mas, por exemplo, essa é a forma costumeira que eu faço. Então eu trago aqui, agora é claro, você é livre para fazer o jeito que você quiser. Mas para quem está começando, eu sempre penso que eu gostaria que alguém me desse assim, uma forminha de bolo, eu faço assim. Então tá aí. Segundo o ponto B para a sustentação oral, o que você precisa fazer, se você seguir esse passo a passo, é só sucesso, meu amigo. É só sucesso. Fale com um sorriso no olhar. Use técnicas para quebrar o gelo, sabe? Agora, é claro, algo que seja coerente. Para quebrar o gelo, seja simpático. Elogie
por exemplo, aquele momento ali, aquela sessão, a forma de condução da sessão, tá? É possível você ainda encaixar, por exemplo, uma história que esteja no contexto da sua lead, da discussão da sua lead, ou então com relação a algum acontecimento, que às vezes na sessão acontece alguma coisa engraçada, e você faz ali como uma forma de quebra-gelo, tá? Seja bem-humorado, quando você contar uma história também, seja bem-humorado na sua sustentação. Agora, é claro, se couber. Você não pode, por exemplo, estar fazendo a sustentação de um caso em que se está arguindo acidente de trabalho em que o seu cliente veio a óbito. E aí você está fazendo gracinha lá. Isso aí não cabe, né? Então, você precisa ser coerente, mas você tem que valorizar esse momento, sabe? Com brilho no olhar, porque isso chama a atenção dos ouvintes. Um outro fator, informe qual é o tema da lead, tá? Depois que você fez lá, cumprimentou, fez lá o seu quebra-gelo, aquele momento, contou uma história brevezinha, tá? Seja bem objetivo, porque o tempo é curto. O tempo é curto. Fez isso aí, o que você faz? Informe qual é o tema. Bem, o tema dessa lead nós estamos tratando aqui de dano moral, acidente de trabalho, tal e tal. Pronto, você informou, objetivo. Faça uma retrospectiva ou aponte o problema. E aí você vai fazer uma retrospectiva da questão processual. Bom, na audiência de instrução, foi dito pela testemunha, tal, você vai dizer qual é o ponto do problema. Então, em que pese o juízo de piso tenha julgado pela improcedência de tal pedido, eu quero pontuar aqui o seguinte, que a testemunha fulano de tal, na audiência trazida pelo reclamante ou pela reclamada, disse que peço vênia para fazer leitura do trecho em que a testemunha diz pá, certo? Então, isso comprova que aí você vai fundamentar que houve sim dano moral, que foi responsabilidade da empresa, o acidente aconteceu enquanto o reclamante trabalhava, entende? Aí você vai ser incisivo, colocar coração naquilo ali para as pessoas te ouvirem. Eu sempre digo o seguinte, eu nem coloquei aqui, mas o silêncio é uma boa forma de você chamar a atenção. Às vezes você está sustentando e os desembargadores estão conversando, estão de lado. Então o que você faz? Você faz uma pausa, um silêncio de 5 segundos. Você está falando com ênfase, quando você perceber, você fala com ênfase e para. E olha para os desembargadores. Não precisa nem dizer nada. Eu já vi advogados entrar em discussão, porque não está me ouvindo e tal. Isso não adianta. Então você para, respira, olha, sabe? Faça a sua sustentação com calma, olhando no olho. Olha para o relator. Se o relator ele já leu qual é a decisão dele e foi contra a sua tese, o que eu te aconselho? Comece a falar olhando para os outros. Olhe para o presidente, se ele não for o relator. Olhe para um outro desembargador e fale olho no olho, explicando como se você estivesse contando essa história para um amigo seu. Então, excelência, é impossível. Não pode, entende? De forma persuasiva. Faça a sua sustentação com as ideias organizadas. Como é que você organiza as ideias? Primeiro, o que eu aconselho? Nunca copie tudo que você vai falar na sua sustentação, para você não ficar mecânico, porque a sustentação mecanizada aí tem uma tendência muito grande de ninguém querer te ouvir. Porque ninguém gosta de falar com quem está falando de forma mecanizada, né? Lendo o tempo todo. Então coloque tópicos que façam te lembrar do que você precisa falar. Quais são os tópicos que você vai falar? Dano moral, hora extra, pá. São esses tópicos. Precisa falar sobre todos? Não, você vai falar, já analisou a jurisprudência com entendimento. Tem coisa que o entendimento é pacífico. Você vai sustentar sobre algo que é um entendimento pacífico, a não ser que seja um caso que você veja que existe um fundamento que é um pouco diferente, mas algo que já é de praxe. Que todas as decisões, tem coisas que já são praxe da justiça, o entendimento já está sedimentado há muitos anos, então você não tem que mudar. Então você vai se apegar aos pontos que você vê que existe um fundamento ali que você pode chegar lá e tentar reformar com a sustentação oral, tá certo? Então faça de forma organizada, bote tópicos, leva lá até no celular, no iPad, leva um notebook. Se não tiver nada disso, leva uma folha de papel na hora, abre lá, não tem problema, abre ali na tribuna e começa a falar, só dá uma pescadinha para ver qual é o tópico agora. Olhou, lembrou, fala. O meu segundo tópico é tal, entende? De forma simples, direta. O importante não é você falar palavra difícil, é você falar de forma concatenada, organizada.
tá certo? E nós também trazemos aqui a questão de você eliminar possíveis objeções. E quais são as objeções? É aquilo que a outra parte traz no recurso dela, ou na contrarrazão, como razão para que o seu pedido ele seja indeferido, por exemplo. Então, quando isso acontecer, você vai já refutar isso, porque depois que você sustentar, se ele estiver lá, se o recurso foi seu, ele vai sustentar em seguida. Então, você já vai refutar. Em que pese a reclamada esteja sustentando que tal e tal coisa, é incabível, porque as provas nos autos, número tal, sempre procure apontar quando você falar. Não adianta falar aleatoriamente. Poder você até pode, mas não vai resolver. Falar aleatoriamente. Se tem prova, aponte qual é essa prova. É testemunhal. Há um documento nos autos que comprova isso. Que documento é esse? Leve o ID anotado para você falar, porque às vezes os desembargadores ele não vira esse documento, ele quer ver na hora qual é o documento, doutor. Aí você tem que dizer o documento de ID, número tal, tal e tal. Então você tem que ir atento, preparado para isso. Tá? E ao final, você reitera o pedido do seu recurso da sua contrarrazão. Então, se for um recurso, você está querendo a reforma, né? Se é um recurso, você quer a reforma da sentença. Você acabou de falar tudo. Então, você vai simplesmente dizer aqui, eu finalizo a minha sustentação e peço que vossas excelências possam olhar com outros olhos, com outra ótica para o caso em espécie. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Pronto. Mesmo que o julgamento seja indeferido, não adianta você sair de lá batendo perna com cara de raiva, não. Você faz o seu trabalho, entendeu? Dê o seu melhor e sai de lá numa boa, porque o cliente, ele não vê o juiz depois daquilo, mas nós, advogados, estamos sempre lá, sabe? E se você for petulante, se você for desorganizado, você vai ficar marcado, as pessoas começam a te conhecer, o advogado reclamão e tal, então essas coisas acontecem. Tá bom, gente?